após a Revolução Russa de 1917. Esse movimento levou à criação da União Soviética, o primeiro grande Estado socialista do mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética desempenhou um papel decisivo na derrota da Alemanha nazista. Esse sucesso militar não só fortaleceu a posição da União Soviética no cenário internacional, mas também demonstrou a força do socialismo como uma alternativa ao capitalismo ocidental. Após o fim da guerra, as tensões entre a União Soviética e os Estados Unidos começaram a aumentar. Embora fossem aliados contra a Alemanha, suas visões de mundo eram opostas. Enquanto a União Soviética defendia o socialismo, os Estados Unidos promoviam o capitalismo. A rivalidade ideológica rapidamente se transformou em uma competição global por poder e influência, dando início à Guerra Fria. Essa nova era, conhecida como a Guerra Fria, foi marcada por uma competição incessante entre os blocos socialista e capitalista. Mais do que qualquer outra nação, a Alemanha simbolizava a luta entre duas visões de mundo diametralmente opostas. O impacto dessa rivalidade moldaria o destino do país e influenciaria diretamente os eventos que se desenrolariam nas décadas seguintes. A Alemanha foi dividida em duas partes, com base nas tensões da Guerra Fria. Durante a Conferência de Yalta, em 1945, os aliados decidiram dividir a Alemanha em 4 zonas de ocupação, controladas pelos Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e França. Berlim, embora estivesse em território soviético, também foi dividida em 4 setores. Em 1949, essa divisão se consolidou com a criação da Alemanha Ocidental, que se desenvolveu como uma democracia capitalista, beneficiada pelo Plano Marshall dos Estados Unidos, que forneceu ajuda econômica para a recuperação pós-guerra. A Alemanha Oriental, República Democrática Alemã, por outro lado, tornou-se um Estado socialista sob controle soviético, com uma economia centralizada e alinhada ao Bloco Oriental. A divisão de Berlim, situada na zona soviética, tornou-se um símbolo da Guerra Fria, com Berlim Ocidental atuando como uma ilha capitalista, cercada por território socialista. A diferença no desenvolvimento econômico entre as duas partes da Alemanha refletiu a rivalidade entre o Ocidente e o Oriente. O Muro de Berlim foi construído com o propósito de impedir que a população da Alemanha Oriental continuasse fugindo para Berlim Ocidental. A cidade de Berlim Ocidental recebia um grande fluxo de pessoas da Alemanha Oriental porque era uma ilha capitalista, encravada dentro do território socialista. Por todos os lados, Berlim Ocidental era cercada por territórios da Alemanha Oriental. Os habitantes da Alemanha Oriental, em busca de reconstruir suas vidas, começaram a procurar as melhores condições que a Alemanha Ocidental aparentava possuir. Assim, entre 1948 e 1961, aproximadamente 3 milhões de pessoas abandonaram a Alemanha Oriental. No meio dessa quantidade enorme de pessoas, estavam professores, engenheiros e médicos, isto é, mão de obra qualidade de enorme importância. Ficou determinado pela Operação Rosa que o muro seria construído na virada de 12 para 13 de agosto de 1961. Como parte dos preparativos, tanques soviéticos e alemães orientais foram posicionados em locais estratégicos, e soldados foram espalhados por todo o perímetro de Berlim Ocidental. No dia 13, os soldados começaram a implantar o arame farpado ao redor de Berlim Ocidental, marcando o fechamento da fronteira. Nos anos seguintes, foram realizadas outras obras que concretizaram o Muro de Berlim. Foi implantado um altíssimo muro de concreto com cerca de 3,6 metros de altura, além de serem construídas torres de segurança e pistas de corrida para que cães de guarda pudessem perseguir pessoas que tentassem atravessar o muro. Em 1979, uma fuga inovadora chamou a atenção internacional. 2 famílias da Alemanha Oriental usaram um balão de ar quente para cruzar a fronteira. Apesar do risco e da dificuldade, o balão conseguiu atravessar a divisão e pousar com sucesso na Alemanha Ocidental, mostrando a criatividade e a determinação dos que buscavam escapar do regime opressor. Dentro de Berlim Oriental, a Stasi, a polícia secreta, exercia um controle rigoroso sobre a população. Com uma vasta rede de informantes, a Stasi reprimia qualquer forma de dissidência e mantinha um ambiente de medo e censura. A queda do muro aconteceu
aconteceu após o porta-voz do governo da Alemanha Oriental anunciar a abertura das fronteiras do país. Milhares de pessoas se reuniram ao redor do muro no dia 9 de novembro de 1989 e começaram a derrubá-lo. Este evento simbolizou o colapso das barreiras físicas e ideológicas que haviam dividido Berlim e a Alemanha por quase 50 anos. A reunificação culminou em 3 de outubro de 1990, data que é oficialmente comemorada como o Dia da Unidade Alemã. Após a reunificação, Berlim foi novamente designada como a capital da Alemanha unificada. O colapso da União Soviética em dezembro de 1991 teve um papel crucial nesse processo. A dissolução da União Soviética e o fim do Bloco Soviético reduziram a influência comunista na Europa Oriental, facilitando a integração das Alemanhas e a reintegração de Berlim como capital da Alemanha reunificada. A desintegração da União Soviética também selou o fim da Guerra Fria e marcou o início de uma nova era nas relações internacionais.